Olá e bem-vindo ao nosso vídeo. Hoje, vamos explorar um tema poderoso que vai mudar a forma como você enxerga a vida. A verdadeira sabedoria não está em saber tudo, mas em reconhecer o quanto ainda temos a aprender. Muitas vezes, buscamos acumular informações, mas esquecemos que a sabedoria vai muito além disso. Ela envolve humildade, compreensão e a capacidade de aplicar o conhecimento de maneira profunda e significativa. Por isso, fique atento a cada detalhe deste vídeo, porque o que vamos discutir pode realmente transformar sua jornada. Acompanhar até o final te ajudará a abrir sua mente para novas perspectivas, te guiando para uma vida mais sábia e equilibrada. E claro, não se esqueça de deixar seu like. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que fazem a diferença na sua vida. Vamos juntos nessa? O ser humano sempre buscou conhecer e entender o mundo ao seu redor. Desde os tempos antigos, o acúmulo de informações e o desenvolvimento de teorias sobre a natureza, o universo e a própria existência foram vistos como o ápice do progresso. Em nossa era moderna, com a ciência avançada e a tecnologia moldando nossas vidas, o conhecimento parece estar ao nosso alcance a todo momento. Livros, pesquisas e o vasto oceano de dados disponíveis na internet nos dão a ilusão de que, ao aprender mais, estamos nos aproximando da sabedoria completa. Mas a verdade é outra. Mesmo que saibamos muito mais do que nossos antepassados, o conhecimento humano ainda é limitado. Por mais que avancemos em áreas como a medicina, a física ou a psicologia, novos desafios e perguntas surgem. A cada descoberta, percebemos o quão pouco sabemos sobre o vasto universo que habitamos. O que parecia ser uma resposta definitiva se revela apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior, com mais perguntas do que respostas. Este capítulo explora a ideia de que o acúmulo de conhecimento, por si só, não nos torna mais sábios. O perigo está em acreditar que sabemos tudo, ou que estamos perto de alcançar uma verdade absoluta. Ao nos limitarmos ao que já sabemos, fechamos a porta para novas possibilidades e inovações. A verdadeira sabedoria, então, não está em quanto conhecimento podemos armazenar, mas em reconhecer que há uma vastidão de mistérios que ainda não compreendemos. Grandes pensadores da história já alertavam para essa realidade. Sócrates, por exemplo, afirmava: "Só sei que nada sei." Com essa simples frase, ele expressava uma humildade profunda diante do vasto oceano do desconhecido. Sua sabedoria não estava em dominar o conhecimento de sua época, mas em admitir que o saber é infinito, e nós, limitados. A partir dessa postura, ele se abriu para uma constante busca por entendimento, sempre disposto a aprender e questionar suas próprias certezas. Esse limite do conhecimento é o ponto de partida para uma reflexão mais profunda sobre o verdadeiro significado da sabedoria. Quando reconhecemos que o mundo é muito maior e mais complexo do que conseguimos abarcar, percebemos que nossa jornada de aprendizado é interminável. Ao invés de sermos movidos pelo desejo de ter todas as respostas, devemos abraçar a curiosidade, a dúvida e a descoberta contínua. Neste momento, o acúmulo de informações deixa de ser o foco, e o desejo de entender e viver em harmonia com as incertezas da vida se torna o caminho da verdadeira sabedoria. O ser humano sempre buscou conhecer e entender o mundo ao seu redor. Desde os tempos antigos, o acúmulo de informações e o desenvolvimento de teorias sobre a natureza, o universo e a própria existência foram vistos como o ápice do progresso. Em nossa era moderna, com a ciência avançada e a tecnologia moldando nossas vidas, o conhecimento parece estar ao nosso alcance a todo momento. Livros, pesquisas e o vasto oceano de dados disponíveis na internet nos dão a ilusão de que, ao aprender mais, estamos nos aproximando da sabedoria completa. Mas a verdade é outra. Mesmo que saibamos muito mais do que nossos antepassados, o conhecimento humano ainda é limitado. Por mais que avancemos em áreas como a medicina, a física ou a psicologia, novos desafios e perguntas surgem. A cada descoberta, percebemos o quão pouco sabemos sobre o vasto universo que habitamos. O que parecia ser uma resposta definitiva se revela apenas uma peça de um quebra-cabeça muito maior, com mais perguntas do que respostas. Este capítulo explora a ideia de que o acúmulo de conhecimento, por si só, não nos torna mais sábios. O perigo está em acreditar que sabemos tudo, ou que estamos perto de alcançar uma verdade absoluta.
Ao nos limitarmos ao que já sabemos, fechamos a porta para novas possibilidades e inovações. A verdadeira sabedoria, então, não está em quanto conhecimento podemos armazenar, mas em reconhecer que há uma vastidão de mistérios que ainda não compreendemos. Grandes pensadores da história já alertavam para essa realidade. Sócrates, por exemplo, afirmava: "Só sei que nada sei." Com essa simples frase, ele expressava uma humildade profunda diante do vasto oceano do desconhecido. Sua sabedoria não estava em dominar o conhecimento de sua época, mas em admitir que o saber é infinito, e nós, limitados. A partir dessa postura, ele se abriu para uma constante busca por entendimento, sempre disposto a aprender e questionar suas próprias certezas. Esse limite do conhecimento é o ponto de partida para uma reflexão mais profunda sobre o verdadeiro significado da sabedoria. Quando reconhecemos que o mundo é muito maior e mais complexo do que conseguimos abarcar, percebemos que nossa jornada de aprendizado é interminável. Ao invés de sermos movidos pelo desejo de ter todas as respostas, devemos abraçar a curiosidade, a dúvida e a descoberta contínua. Neste momento, o acúmulo de informações deixa de ser o foco, e o desejo de entender e viver em harmonia com as incertezas da vida se torna o caminho da verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria não pode florescer em uma mente que acredita já possuir todas as respostas. A humildade é o solo fértil onde a sabedoria se desenvolve, e é através dela que abrimos espaço para o aprendizado contínuo. Quando somos capazes de reconhecer nossas próprias limitações, criamos uma abertura para receber as lições que o mundo, as pessoas e até nossas experiências pessoais têm a nos oferecer. Este capítulo explora a humildade como ponto de partida para uma vida de sabedoria verdadeira e duradoura. Historicamente, grandes pensadores sempre destacaram a importância da humildade. Sócrates, um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, tornou-se famoso por sua frase: "Só sei que nada sei." Ele não buscava o conhecimento para se exaltar ou ser reconhecido como um sábio, mas sim para compreender o quanto ainda desconhecia. Esse reconhecimento de que o saber é vasto e de que, mesmo os mais instruídos, não sabem tudo, é o que o permitiu manter uma mente aberta e sempre disposta a aprender. O próprio conceito de sabedoria, em sua essência, está intimamente ligado à capacidade de admitir que ainda temos muito a aprender. Humildade não é uma demonstração de fraqueza, como muitos podem acreditar, mas uma virtude poderosa. É um exercício de autoconhecimento e de desapego ao orgulho intelectual. Uma pessoa humilde não se vangloria do que sabe, nem sente necessidade de competir para mostrar superioridade. Pelo contrário, ela entende que o conhecimento é algo fluido e infinito, e que sempre há mais a ser descoberto. A humildade nos permite enxergar além de nossas certezas, abrindo a possibilidade de que outras perspectivas podem nos ensinar tanto quanto nossos próprios estudos. Nesse contexto, a humildade age como um guia silencioso, que nos conduz por um caminho de aprendizado contínuo. Enquanto o orgulho nos fecha para novas ideias, a humildade nos torna receptivos às inúmeras lições que a vida nos oferece. Cada encontro, cada situação, cada desafio traz consigo uma oportunidade de crescer. Mas para enxergarmos essas oportunidades, devemos estar dispostos a ouvir, observar e reconhecer que não somos os donos da verdade. Exemplos práticos de humildade podem ser vistos em líderes e figuras históricas que, apesar de seu vasto conhecimento, permaneceram abertos à mudança e ao aprendizado. Mahatma Gandhi, por exemplo, liderou a independência da Índia com uma postura de humildade. Ele sabia que a luta por liberdade e justiça era maior do que ele próprio e suas ideias, e estava sempre disposto a adaptar suas estratégias conforme aprendia com as circunstâncias e com o povo que liderava. Sua humildade foi o que permitiu que ele navegasse por situações complexas sem se perder no ego ou na busca por reconhecimento pessoal. Ao nos aproximarmos da sabedoria com humildade, aprendemos a valorizar não apenas o que já sabemos, mas também o que ainda temos a descobrir. A jornada de aprendizado se transforma em uma busca sem fim, onde cada novo conhecimento é apenas um degrau em direção a uma compreensão maior, mas nunca completa. Essa percepção não nos desencoraja, pelo contrário, nos motiva a continuar explorando, sabendo que a verdadeira sabedoria não está em alcançar um destino final, mas em aproveitar o processo de descoberta. Em última análise, a humildade nos dá liberdade. Liberdade para errar,
para admitir nossas falhas e, acima de tudo, para aprender com elas. Quando aceitamos que não precisamos saber tudo, a pressão de ser perfeito desaparece, e o aprendizado se torna uma parte natural e constante da vida. Assim, este capítulo reforça que a sabedoria começa quando, com humildade, reconhecemos a vastidão do que ainda não sabemos. À medida que avançamos em nossa busca por sabedoria, descobrimos que o mundo é vasto, complexo e cheio de mistérios que, muitas vezes, ultrapassam nossa compreensão. Mesmo com todos os avanços científicos, filosóficos e espirituais, permanecem muitas perguntas sem resposta. Isso não deve ser visto como um obstáculo, mas como uma oportunidade de crescimento. Este capítulo explora a beleza de viver em um mundo repleto de enigmas e como essa percepção nos impulsiona a continuar buscando o entendimento, mesmo quando sabemos que nem todas as respostas estarão ao nosso alcance. O cosmos, por exemplo, é um dos maiores símbolos da nossa limitação em conhecer tudo. Por mais que a astronomia tenha desvendado uma pequena fração dos segredos do universo, a imensidão e a complexidade de estrelas, galáxias e buracos negros são um lembrete constante de que o que sabemos é apenas uma gota no vasto oceano do desconhecido. No entanto, a incerteza sobre o universo não nos desencoraja. Pelo contrário, a curiosidade é a força que nos leva a fazer perguntas cada vez mais profundas e explorar o desconhecido, em busca de novos horizontes. O mistério, seja na ciência, na natureza ou na própria vida, não deve ser algo temido, mas algo a ser abraçado. Ele nos faz perceber que o mundo não é estático ou previsível, e que, por trás de cada descoberta, há sempre mais a ser revelado. Quando reconhecemos que nunca saberemos tudo, estamos aceitando a natureza dinâmica do aprendizado e da sabedoria. Esse processo contínuo de descoberta é o que nos mantém humildes, pois a cada passo que damos em direção ao conhecimento, novas portas se abrem, revelando mais camadas de complexidade e mistério. Na vida cotidiana, também enfrentamos mistérios que desafiam nossa lógica e entendimento. As emoções humanas, os relacionamentos e as motivações pessoais são aspectos da existência que nem sempre podem ser explicados por fatos concretos. A sabedoria está em reconhecer que algumas coisas na vida são incertas, e que não temos controle sobre tudo. Essa aceitação nos ajuda a lidar com o desconhecido de maneira serena, entendendo que nem sempre encontraremos explicações imediatas ou soluções perfeitas para os dilemas que enfrentamos. Grandes figuras da história, como Albert Einstein, também reconheceram os limites do conhecimento humano diante do universo. Einstein, embora tenha revolucionado a física com suas teorias, admitia que o mundo era muito mais misterioso do que poderíamos imaginar. Ele acreditava que a curiosidade e a admiração pelo desconhecido eram fundamentais para o progresso humano. Segundo ele, o mais belo que podemos experimentar é o mistério. É a fonte de toda a verdadeira arte e ciência. Para Einstein, o mistério não era algo que precisava ser resolvido completamente, mas algo que nos inspirava a continuar buscando e a nos maravilhar com as descobertas. Outro exemplo pode ser encontrado na natureza. O ciclo de vida das plantas, o movimento das marés e o comportamento dos animais revelam um equilíbrio e uma harmonia que muitas vezes não conseguimos entender completamente. Cada detalhe, desde o desabrochar de uma flor até o voo migratório de aves, carrega consigo mistérios que, embora possamos estudar e observar, nunca compreenderemos em sua totalidade. Essa percepção nos faz respeitar a natureza e perceber que há algo maior do que nós em funcionamento, algo que não pode ser totalmente explicado por fórmulas ou teorias. Quando aceitamos que o mistério é uma parte intrínseca da vida e do universo, nos tornamos mais abertos para o aprendizado. A curiosidade passa a guiar nossos passos, e a busca pelo saber se transforma em uma jornada de autodescoberta. Não se trata de ter todas as respostas, mas de aprender a viver em harmonia com as incertezas, extraindo lições valiosas de cada nova experiência e desafio. Este capítulo conclui que, em um mundo cheio de mistérios, a verdadeira sabedoria está em continuar buscando, explorando e se maravilhando. O desconhecido é o que nos impulsiona, e a humildade diante dele é o que nos mantém sábios. Não precisamos saber tudo, mas devemos sempre estar dispostos a aprender mais, aceitando que o mistério é o que torna a vida uma jornada fascinante e cheia de possibilidades. Vivemos em uma era onde o acesso à informação é quase ilimitado. A qualquer momento, com apenas alguns cliques,
Podemos aprender sobre qualquer assunto, desde ciência avançada até cultura pop. No entanto, apesar de todo esse conhecimento disponível, a verdadeira sabedoria continua sendo rara. Este capítulo explora como a sabedoria vai além do simples acúmulo de informações, sendo, na verdade, uma compreensão profunda que transforma nossa visão de mundo e nos guia em nossas decisões diárias. A sabedoria é construída não apenas pelo que sabemos, mas por como aplicamos esse conhecimento em nossas vidas. Enquanto a informação é abundante, a sabedoria exige reflexão, discernimento e experiência. Uma pessoa pode saber muito sobre diversos tópicos, mas se não for capaz de interpretar esses dados à luz de suas experiências e valores, esse conhecimento pode ser superficial. A sabedoria, por outro lado, não é medida pela quantidade de fatos que possuímos, mas pela nossa capacidade de usar o que sabemos para navegar com sensatez pelos desafios da vida. Essa distinção entre informação e sabedoria pode ser observada em diversas situações. Um médico, por exemplo, pode ter todo o conhecimento técnico sobre uma doença, mas sua sabedoria está em entender o paciente como um todo, suas emoções, seu histórico de vida e seu estado psicológico. É essa capacidade de conectar os dados técnicos com a realidade humana que faz dele um profissional sábio. A mesma lógica se aplica a líderes empresariais, professores e até mesmo pais que, ao longo da vida, aprendem a combinar o que sabem com a experiência de viver para tomar decisões mais acertadas. Outro aspecto fundamental da sabedoria é sua capacidade de abraçar a incerteza. Enquanto a informação busca respostas claras e precisas, a sabedoria reconhece que nem todas as questões têm uma solução definitiva. Muitas vezes, as decisões mais difíceis não têm uma única resposta correta, mas exigem um julgamento cuidadoso que leve em conta fatores emocionais, éticos e práticos. A sabedoria permite que aceitemos essas ambiguidades com serenidade, confiando na nossa intuição e experiência para tomar a melhor decisão possível, mesmo quando não temos todas as respostas. Essa ideia de sabedoria como algo que vai além da informação também pode ser vista no contexto das relações humanas. Saber tudo sobre uma pessoa, suas preferências, hábitos e opiniões, não significa necessariamente entender essa pessoa. A sabedoria nas relações vem da capacidade de ouvir, interpretar e compreender o que está por trás das palavras. É saber quando falar, quando oferecer apoio e quando dar espaço. A sabedoria está, portanto, profundamente ligada à empatia e à capacidade de enxergar além da superfície. Grandes mestres espirituais e filósofos ao longo da história já reconheciam essa diferença entre saber e entender. O sábio, segundo o taoísmo, é aquele que se harmoniza com os fluxos da vida, aceitando que não pode ser controlado e agindo com equilíbrio. Para os taoístas, o verdadeiro entendimento não está em tentar forçar respostas ou controlar o incontrolável, mas em se alinhar com a natureza das coisas, aceitando suas nuances e imperfeições. Outro exemplo é encontrado no conceito budista de sabedoria prática, que não se trata apenas de um conhecimento intelectual das doutrinas, mas de uma aplicação consciente e compassiva dos ensinamentos no dia a dia. O conhecimento teórico dos princípios budistas é apenas o primeiro passo. A verdadeira sabedoria emerge quando esses princípios são integrados à maneira como vivemos, interagimos e compreendemos o mundo ao nosso redor. Em última análise, a sabedoria nos ensina a sermos mais pacientes, mais empáticos e mais tolerantes com as incertezas da vida. Enquanto a informação pode nos dar o como, a sabedoria nos dá o porquê, nos permite ver o contexto mais amplo e a complexidade de cada situação. A sabedoria nos ajuda a viver de forma mais plena e consciente, guiando nossas ações de maneira que não apenas buscamos respostas rápidas, mas cultivamos uma compreensão mais profunda e significativa do que realmente importa. Este capítulo conclui que a verdadeira sabedoria não é medida pela quantidade de conhecimento que adquirimos, mas pela maneira como aplicamos esse conhecimento em nossas vidas. Ela floresce na habilidade de conectar a informação com a experiência, na disposição de abraçar a incerteza e na sensibilidade de compreender o que realmente é importante. Mais do que acumular dados, a sabedoria nos guia para viver com propósito, discernimento e uma visão clara do que realmente importa na jornada da vida.